Beleza, turma, boa noite. Vamos lá então. Então vamos lá. Deixa eu começar revisando um assunto aqui de modelagem de amplificadores, tá? Que é para poder deixar bem sistematizado essa coisa aqui, tudo bom? Deixar bem sistematizado essa coisa aqui, tá? Quando a gente está falando de um amplificador de tensão, o que a gente quer fazer é uma caixa preta. Deixa eu deixar com mais espaço aqui. Uma caixa preta que tem uma determinada tensão de entrada aqui e ele produz para mim uma tensão de saída. É isso que a gente vai estar chamando de amplificador de tensão. Entra tensão, sai tensão. Tá? Tem uma interface de entrada, tem uma interface de saída e alguma coisa acontece ali dentro. Tudo bem? Repare que se vai entrar tensão e eu quero amplificar, eu quero dar um ganho nessa tensão aí e produzir uma tensão em resposta, isso aí vai ser feito por meio de... deixa eu até botar assim, ó. Posso modelar isso, posso entender esse fenômeno aí como uma fonte de tensão para produzir a tensão de saída, controlada por tensão, que é a tensão de entrada. Tá? Então isso aqui vai ser uma coisa que aplica um ganho, que eu vou chamar de A, V é um ganho de tensão, vezes a tensão que eu estou vendo ali na entrada. Tudo bem? Na entrada, em geral a gente modela como tendo uma carga aqui, algum tipo de carga aqui, tá? Que vai carregar o circuito que produz essa tensão de entrada para mim. Ou eu posso pensar também que é algum elemento que eu preciso colocar aqui que mede a tensão para mim. Tá? E é isso, esse elemento aqui a gente caracteriza ele com a impedância de entrada. Beleza? Na saída, tá? Vai acontecer um fenômeno parecido. Afinal, independente de como é o circuito mesmo que vai implementar o amplificador aí dentro, tá? A gente viu que a gente pode modelar os circuitos, os lineares pelo menos, né? Como uma combinação em série de uma fonte de tensão com um resistor, né? A gente deu nome para isso aqui, né? Tipo, circuito equivalente de Thevenin, tá? Ou um equivalente de Norton, usando uma fonte de corrente, tá? Então, para modelar esse efeito aí, vai aparecer aqui uma impedância de saída nesse amplificador. Beleza? Que explica para mim como é que é a interface desse amplificador. Beleza? Ótimo. Para fazer essa coisa funcionar, eu preciso ligar, preciso produzir uma tensão e entregar para esse amplificador. Tá? Do ponto de vista do circuito aqui, a gente modela isso falando, cara, eu vou produzir aqui uma tensão, vou chamar de VF aqui para não confundir o nome, tensão da fonte de sinal, aí pode ser um microfone, sei lá, um captador de guitarra, algum tipo de sensor que produz um sinal para mim. Normalmente algum tipo de sensor. Pode ser alguma coisa já digital que já produz um sinal digital, né? Tá? Tudo bem? Não precisa ser necessariamente sensor, tá? E nessa mesma toada aqui, ó, eu vou modelar esse circuito tendo uma impedância de saída também, tá? Então normalmente a gente ainda diz que tem uma impedância da fonte do lado de cá. Beleza? O mais comum, falar que é o mais comum talvez seja um exagero, tá? Mas assim, é bastante comum, tá? Reparem, essa conexão aqui ela tem que estar ligada do lado de cá, mas é bastante comum, tá? A gente escolher esse terminal aqui na referência do circuito. Bastante comum, tá? Quando a gente faz essa escolha, eu digo que o meu sinal é single-ended. Eu nunca achei uma tradução boa para isso, de terminal simples, tá? Por quê? Porque tem um terminal na referência, está preso no zero, e o sinal meio que só me interessa a tensão nodal aqui. Tá? Só que isso não precisa ser assim, tá? Eu posso vir aqui e fazer isso, sem conectar a minha referência ali. E aí esse tipo de sinal aqui a gente chama de sinal diferencial. O que me interessa não é essa tensão nodal, nem essa tensão nodal. É a diferença que aparece daqui para cá. Beleza? Sinal diferencial, tá? V
sei lá, Vin mais menos um Vin menos do lado de cá. Tudo bem? E um pouco mais para frente a gente vai fazer um amplificador que tem entrada desse jeito aqui, o amplificador diferencial. Ele tem uma entrada assim, e aí do outro lado, na saída, a gente pode construir a saída diferencial ou a saída single-ended também. Tudo bem? Mas na saída, repara aqui, de um amplificador qualquer, eu quero botar alguma coisa, algum elemento que consegue ler esse Vout para mim. Que consegue sentir esse Vout aí e fazer alguma coisa em resposta. Por exemplo, uma aplicação de áudio pode ser um alto-falante. Um alto-falante é alguma coisa que vai pegar esse Vout e produzir movimento. Vai produzir o som mesmo, fazendo um movimento no espaço. Tá? Pode ser, sei lá, pode ser que eu coloque uma antena aqui, porque esse amplificador está tentando amplificar algum sinal de rádio, alguma coisa assim, e eu estou querendo radiar isso daí, por exemplo. Tá? Ou pode ser um sensor mesmo que vai pegar um sinal que está vindo de uma antena pelo lado de cá, está amplificando ele e eu quero demodular, por exemplo. Eu posso estar plugando no demodulador aqui. Tá? Alguma coisa que vai sentir, vai tentar medir esse Vout aí. Eu vou modelar isso com uma carga aqui que eu vou chamar de ZL. Beleza? E aí repara o que está acontecendo aqui nesse arranjo, tá? Eu tenho do lado de cá, ó, divisor de tensão resistivo. Do lado de cá, divisor de tensão resistivo. Eu falo para vocês que esse divisor de tensão resistivo é o circuito mais importante de todos, tá? Porque se eu calcular o Vout, olhando do lado esquerdo aí, repare que o Vout vai ser AV, o ganho, vezes a tensão de entrada que o amplificador está vendo. E é muita tensão, porque a tensão de entrada é essa tensão e não essa tensão aqui, que eu estou botando, que a fonte está produzindo. Tá? O que a fonte está produzindo não é a mesma coisa que o amplificador está conseguindo perceber. Tá? Vezes ZL dividido por ZL mais a impedância de saída do amplificador. Beleza? Só que olha lá, o Vin, ele é produzido no lado esquerdo aqui do circuito, que também é o produto de um divisor de tensão. Tá? Então eu ainda consigo abrir mais isso aqui e dizer que é a tensão da fonte, que eu vou chamar assim, seria o meu sinal original, o que eu gostaria de amplificar, vezes um ganho, e eu gostaria que tivesse só esses dois termos aqui pronto. Aí produz um sinal, entrega para o amplificador e ele produz um ganho para mim e essa é a tensão de saída. Eu gostaria que fosse só isso aqui. Tá? Só que aí eu estou vendo que tem ainda Zin dividido por Zin mais ZF, que é o ganho desse divisor do lado de cá, vezes ZL dividido por ZL mais Zout, que é o que já estava lá, que veio aqui do lado direito. Gravando esse negócio aí? Tá. Beleza. Tranquilo? Tá, então, meio que esse aqui é um modelo para a gente entender o que está acontecendo nessa coisa aqui, tá? Repare que o que esse amplificador está fazendo? Ele está fazendo três coisas. Ele pega o sinal de entrada, o meu sinal original, tá? O que eu gostaria de amplificar, e aplica um ganho nele. Então, para eu entender o amplificador, eu preciso saber como é que é esse ganho. Só que no lado da entrada, o acoplamento, o fato de eu pegar e conectar uma coisa na outra, uma fonte, um gerador, uma coisa que produz o meu sinal, no amplificador, tem uma perda associada a essa conexão aí. Tá? Tem uma perda associada a isso daí. Esse termo aí dá sempre menor do que 1. Esse termo aí. Tipo, o que está dividindo, o que está embaixo aí no denominador é sempre maior do que o que está em cima no numerador. É sempre menor do que 1 isso aí. Tá? Mas eu consigo fazer esse termo ficar bem parecido com 1. Tá? Bem parecido com 1. Se eu escolher o Zin bem grande, de preferência bem maior do que esse ZF aí esse termo fica próximo de 1. Tá? O que quer dizer isso? Quer dizer que na conexão de entrada eu perco pouco sinal. Tudo bem? Repare que isso aqui é um problema, tá? Porque isso aqui está explicando para mim o seguinte: por melhor que você produza seu sinal, você tem um problema para colocar ele dentro do amplificador. Entregar ele para o amplificador, fazer o amplificador perceber ele, o sinal. Tá? No lado da entrada. Por isso que quando a gente está falando em amplificador de... Bom, filho.
amplificador de tensão, quando a entrada é tensão, eu quero alta impedância de entrada lá naquele amplificador. Para quê? Para minimizar esse termo aí, em vermelho. E por fim eu tenho esse último termo aqui, que aparece por causa do lado da saída. O amplificador viu uma tensão, amplificou, fez o que ele tinha que fazer. Aí ele produziu uma tensão de saída. Só que na hora que eu vou tentar medir isso, eu tenho um problema, porque eu não consigo medir o que foi produzido. Tá? O que eu gostaria de medir é o que está aqui. Ó. Só que eu não tenho acesso a esse ponto aí do circuito. Tá? Eu tenho acesso a esse ponto aqui do circuito. É um terminal de saída mesmo. Tranquilo? E aí qualquer coisa que eu espete ali vira um problema para mim. Tá? Qualquer coisa que eu espete ali vira um problema. Por quê? Porque esse ganho aí, esse termo aí em amarelo, também é menor do que 1. Claro que a gente consegue dar uma melhorada nessa coisa aqui, uma amenizada nisso, fazendo o Z-out o menor possível, para aquele termo ali ficar bem próximo de 1. De preferência que esse Z-out seja bem menor que o ZL. Aí esse termo fica bem próximo de 1. Beleza? Normalmente isso é meio difícil de fazer. Tá? Normalmente isso é difícil de fazer. Em particular, porque a gente começou a ver na aula passada, o ganho do circuito, esse cara aqui, ó, ele normalmente está atrelado à impedância saída do circuito. Por isso que a gente viu, né? O ganho era lá no amplificador, era GM vezes R, ou vezes Z-out, vezes a impedância saída. Tá? E aí eu tenho dois objetivos conflitantes aqui. Já começa a ficar meio claro aqui, tá? Eu quero minimizar o Z-out para eu poder melhorar essa interface do lado de cá, na saída. Mas se eu diminuir o Z-out, eu também diminuo o ganho. Normalmente a gente quer maximizar o ganho. Só que para maximizar o ganho, eu preciso aumentar o Z-out. Só que aumentar o Z-out, reparem, eventualmente eu faço muito ganho, mas não consigo ver o sinal de saída. Não adianta nada. Ter muito ganho e você não conseguir perceber o sinal na saída do circuito. Ganho de tensão. Tranquilo? Isso aqui para ganho de tensão. Certo? E do ponto de vista da corrente? Tá? Do ponto de vista da corrente, a gente pode refazer essa coisa aqui ó, da seguinte maneira. Perceba. Eu vou só redesenhar o circuito. Tá? Fica assim. Dentro do amplificador, eu tenho lá a impedância de entrada dele. Zin. Posso fazer aquela história de transformação de fonte, né? Transformar o TVNA no Norton. Tudo bem? E aí fica alguma coisa assim, né? Ó. Uma corrente que ele vai produzir. Em paralelo com uma impedância de saída. Que é o mesmo Z-out que eu já tinha antes. Isso aqui eu vou chamar de AI, ganho de corrente. Tá? E aí aqui eu estou vendo os terminais de saída do amplificador. O amplificador está aqui dentro dessa caixinha preta aqui. E aí na hora que eu boto a carga eu fiz de azul, né? Opa. Vou botar aqui um ZL. E no lado da fonte, vou fazer a mesma coisa, em vez de modelar com TVNA, vou modelar com Norton. Tem um sinal aqui IIN, em paralelo com uma impedância da fonte, conectando do lado de cá. Beleza? Aí não vou nem fazer a conta aqui, porque é o divisor de corrente. Padrão, que vocês estudaram lá em circuitos. Tá? Vocês estudaram lá em circuitos. Mas repara uma coisa, porque o fenômeno é essencialmente a mesma coisa. Primeira coisa a perceber, essa corrente, essa fonte de corrente aqui, nesse caso, está amplificando uma corrente, tá? Então isso aqui é um ganho vezes a corrente de entrada. A corrente de entrada é a corrente que circula aqui, ó, na impedância de entrada do amplificador. Tudo bem? Aí repare uma coisa, no lado da entrada. No lado da entrada eu tenho, vou fazer de amarelo. No lado da entrada eu tenho o seguinte, tem essa corrente aqui sendo produzida pela fonte lá com o sinal. E aí uma parte dela vai vir para cá, uma parte dela vai vir para cá, vai dividir. Beleza? Uma parte dela vai dividir. Deixa eu até desenhar assim, ó. Para não ficar muito complicação de sinal na mente aí de vocês. Tem uma coisa querendo produzir uma corrente. Uma parte vai passar aqui pela impedância da própria fonte, uma parte vai passar na impedância de entrada do amplificador, que é onde eu consigo medir alguma coisa. Beleza? E aí a pergunta é, observação, se eu quero ver todo o meu sinal na impedância de entrada do amplificador,
na impedância de entrada do amplificador, tá? Eu quero que venha tudo para cá e nada para cá. É o que eu gostaria. O que precisa acontecer com esse Zin aí? Ser o menor possível, certo? Por quê? Porque a corrente tende a... Ela prefere andar, ela prefere circular pelos caminhos de menor impedância. Se tiver dois caminhos com a impedância igual, divide por 2. Só que se tiver um caminho que é tipo um curto-circuito, em paralelo com outro caminho que tem uma impedância qualquer, a corrente passa todo pelo curto-circuito. Tranquilo? Ela quer andar pelo... As cargas querem andar pelo lado de menor impedância. Tudo bem? Quando a gente está pensando na corrente assim. Tudo bem? Então, olha lá. Para poder fazer entrar corrente no circuito, lá na entrada, eu preciso de impedância de entrada baixa. Que é o contrário da tensão. Para eu conseguir fazer a tensão entrar no meu circuito, eu preciso de impedância de entrada alta. Tudo bem? Então, grava isso aí meio que quase como se fosse uma regrinha. No lado de entrada do circuito, se eu quero medir tensão, eu preciso que o meu circuito... O circuito está medindo aquela coisa, precisa ter alta impedância de entrada. Se eu quero medir uma corrente, eu preciso que tenha baixa impedância de entrada. Senão não entra corrente. Senão não entra tensão. Beleza? E no lado da saída? Vou desenhar esse negócio assim. Ora, eu estou produzindo aqui uma corrente de saída. Estou amplificando a corrente de entrada e produzindo uma corrente de saída. Uma parte vai circular aqui dentro do próprio circuito. E uma parte vem aqui para a carga, que é onde eu gostaria que tudo fosse lá para o ZL. Tranquilo? Aí percebam, se eu quero que vá tudo para o ZL e nada para o Zout, o que tem que acontecer com esse Zout? Tem que ser muito grande. Eu quero o Zout o maior possível, porque aí eu meio que forço essa corrente de saída e toda lá para a carga, que é onde eu consigo medir alguma coisa, que é onde eu consigo perceber ela. Senão ela fica presa dentro do meu amplificador, não sai de dentro do amplificador. Eu até faço muito ganho, mas eu não preciso tirar um sinal de lá. Então repare, na saída do circuito, se eu quero sair com corrente, eu preciso que o meu circuito tenha alta impedância de saída. Alta impedância de saída. Tudo bem? Se eu quero sair com tensão, eu quero baixa impedância de saída. Tudo bem, gente? Tá? Vem daí essa explicação do que eu preciso na entrada e o que eu preciso na saída. Tudo bem? Essencialmente isso. Por isso que a gente precisa saber a gente precisa saber mais parâmetros aí dos amplificadores, mas essencialmente são esses 3 aqui para começar a conversa. O ganho explica para mim como é que está sendo processado o sinal lá dentro. A impedância de entrada e a impedância de saída me explica a interface, quando eu tento alimentar o circuito com o sinal e quando eu tento ler o que ele fez, o resultado dele. Beleza? Na aula passada a gente viu que só tinha três topologias, né, de amplificadores possíveis, a um transistor. Tá? Um pouco mais para frente, basicamente tudo que a gente vai fazer aqui na disciplina são variações desses 3. Tá? E em particular, um monte de variações do primeiro, tá? Que é o fonte comum, que é o cara que normalmente a gente usa para fazer ganho. Tudo bem? Fonte comum era assim, né? Eu pego o transistor, a fonte fica ligada numa tensão de referência. Não precisa ser 0, pode ser uma tensão constante. Tá? Do lado de cá eu vou botar minha tensão de entrada. Aí a gente viu, inclusive, que detalhe, eu preciso botar um DC e tal, para polarizar esse negócio. A gente vai fazer umas simulações aqui hoje para ficar bem evidente essa coisa, tá? Isso aqui vai pegar a tensão VGS e vai produzir uma corrente ID naquela linha, né, de pega uma tensão, produz uma corrente. Faz uma primeira etapa fazendo isso. Tranquilo? Agora, só que se eu quero sair com tensão, eu quero fazer um amplificador que a saída é tensão, eu vou aqui e passo essa corrente por uma carga, estou chamando de RD, resistência de dreno, e aí leio um Vout aqui. O que esse RD está fazendo? Está convertendo essa corrente interna lá do circuito de volta numa tensão, que é onde eu vou pegar a saída. Tranquilo? É isso que está acontecendo aqui, tá? A gente calculou na aula passada esses 3 parâmetros, tá? O ganho desse cara aqui tinha dado menos GM vezes a impedância de saída. A impedância de entrada aqui deu muito grande, infinito.
E infinito quer dizer que, tá? Muita atenção. Quer dizer que eu mexo na tensão de entrada e eu não consigo controlar essa corrente aqui, ó, de entrada. É isso que quer dizer essa impedância infinita aí. Eu mexo a tensão de entrada e eu não consigo mexer aquela corrente de entrada ali. Não quer dizer, nesse caso aqui a gente está aproximando para o zero, mas não necessariamente ela é zero. Ela pode ser um pouquinho, mas se ela for constante, impedância é infinita. Tá? E na saída, a gente viu que isso aqui era R0, deixa eu chamar esse cara de M1, do transistor 1 em paralelo com o RD. E a gente ainda fez aquela discussão de que, pô, se eu aumentar o RD, eu tendo a tirar esse cara da saturação, então ele tem um limite. Tá? Normalmente a gente aproxima isso aqui por RD, do jeito que está aqui. Normalmente, tá? Normalmente esse RD vai ser bem menor do que o R0. E aí ele domina o paralelo. Tudo bem? Ainda assim, tá? A gente vai dizer que isso aqui é alta impedância de saída, porque a gente tende a maximizar isso aqui para tentar maximizar o ganho. Tudo bem? Para poder maximizar do lado de cá. A gente tende a perceber que isso aqui tem alta impedância. Tudo bem? Vai ficar até um pouco mais claro quando eu trocar esse resistor por outras coisas e essas outras coisas... Quando eu botar uma coisa que é baixa impedância, vocês vão ver que vai cair muito o ganho. Não é só desvantagem fazer cair o ganho. Às vezes você ganha alguma característica interessante. Mas vão ver que eu ganho muito ganho, tipo assim, eu consigo fazer muito ganho quando eu boto alguma coisa de alta impedância no lugar desse RD. Que é o que eu quero fazer hoje com vocês. Tá? Vamos ver se a gente chega lá. Tudo bem? Próxima topologia que a gente viu é que eu vou chamar de dreno comum. Cadê minha anotação? Tá. Emissor comum, fonte comum, não sei o que. Dreno comum. Mas, tem uma coisa errada aqui na minha anotação, pessoal, só um segundo. Faltando página aqui. Tá faltando página, eu vou ter que fazer um freestyle aqui. Então, se eu errar a conta, vocês ficam de boa, hein? Ah, não, tá aqui. Não sei porque tá fora de ordem. Ah, beleza. Próxima topologia aqui que a gente viu era vou chamar de dreno comum, tá? Vou pegar o transistor. Vou botar o dreno dele numa tensão de referência. Nesse caso aqui eu vou botar no VDD. Afinal, o dreno tem que estar numa tensão mais alta que a fonte. No transistor N. E ao contrário no PMOS, tá? Do lado de cá eu vou botar a minha tensão de entrada. Aí, mesmas considerações, eu preciso botar lá alguma tensão de polarização, etc, aquela coisa toda, tá? Mas esse cara que ele vai fazer, ele vai pegar essa tensão VGS aqui, vai produzir uma corrente, mesma coisa. Vai pegar o VGS, vai produzir uma corrente, vou pegar essa corrente, passar numa carga, vou chamar aqui de RS, isso vai virar de novo um Vout. Repare que é exatamente o mesmo processo que está acontecendo aqui em cima, tá? Ó, pega a tensão, transforma em corrente, transforma em tensão de volta. Tá? Vai ser assim meio que o tempo todo. Essa é a ideia básica. Pega a tensão, transforma em corrente em tensão, e etc. E já vai conectando isso com outras coisas que a gente foi vendo para trás. Por exemplo, eu peguei uma tensão, fazendo um parênteses, eu peguei uma tensão, converti numa corrente. E aí o ganho que eu usei para isso foi um GM, por exemplo, um transistor. A gente viu a história do espelho, né? O que o espelho de corrente faz? Pega a corrente e transforma em outra corrente. Certo? Então, uma vez tendo uma corrente, eu posso ir usando espelhos, eventualmente, para ir convertendo em outras correntes internas lá dentro. Só que o espelho eu não consigo multiplicar a corrente. Eu consigo dar um ganho aqui de, sei lá, K1 aqui, K2 aqui, e aumentando ela gradativamente, por exemplo. Eventualmente a gente pode querer fazer isso. E aí, em algum outro momento lá na frente, se eu quero ver uma tensão de saída, eu vou lá, pum, passo numa carga lá no Zout, e aí converto de novo. Então eu posso ir fazendo arranjos desse tipo aqui, ó, um amplificador, entre aspas, de vários estágios, tá? De mais etapas lá dentro, tudo bem? Ou você pode ir fazendo, não, quero pegar a tensão, transformar em corrente, transformar em tensão, transformar isso aqui de novo em corrente, transformar em tensão, e fazendo esse tipo de coisa também. Aqui a gente chama de, na verdade, vários estágios, tá? Que é tipo, converte de volta, converte em tensão e meio que começa de novo, tudo bem?
Você pode pensar nesse tipo de coisa aqui. Tranquilo? Porque é para onde eu espero que a gente vai evoluindo. Tá? Para ir fazendo amplificadores mais interessantes. Dito isso, vamos calcular aqui impedância de entrada, impedância de saída e o ganho desse negócio. Tá? Vamos lá. Ó. Do ponto de vista do sinal, o que está acontecendo aqui? Eu tenho meu amplificador, meu transistor, vou chamar ele de M1 aqui. Então eu tenho GM1, paralelo com R0 do 1. Na fonte do transistor eu tenho ligado um resistor, RS. Lá na outra ponta do resistor eu tenho ligado a tensão constante. Aí vai virar 0 do lado de cá, do lado direito. Na porta do transistor eu estou botando meu Vin. Isso aqui é meu delta VGS, que é o que multiplica o GM do lado de cá, tá? Para produzir a corrente interna. E no dreno, o dreno do transistor está ligado a uma tensão constante, que vai virar 0. Só considero a variação de tensão e a variação de corrente. E eu estou olhando a tensão de saída aqui, né? Na fonte. Beleza? Todo mundo bem com isso? Então, vamos fazer lei de Kirchhoff das correntes no nó de saída, tá? Vai ficar assim, ó. Essa corrente, mais essa corrente, mais essa corrente tem que dar 0. Beleza? Soma das correntes no nó de saída. Então, vai ficar assim, ó. Menos GM do 1, que está contra a fonte que eu estou somando, vezes o delta VGS. Delta VGS aqui é delta Vin menos delta Vout. Todo mundo está vendo aí? Delta Vin no VG, delta Vout no VS. Tá? Então esse aqui está com delta Vin menos delta Vout. Mais. Para eu economizar um pouco de notação aqui já. Repara uma coisa aqui, o RS de um lado está ligado no delta Vout, do outro lado está ligado no 0. O R0 de um lado está ligado no delta Vout, do outro lado está ligado no 0. Vocês concordam comigo que eles estão em paralelo? Eu não preciso ficar mexendo no desenho, né? Estão claramente paralelos, estão na mesma tensão, tá? Então posso só escrever assim direto, ó, tá? Delta Vout menos 0, que é para onde ele está indo, tá? Dividido por R0 do 1 em paralelo com RS. Certo? Isso aqui tem que somar 0. Tudo bem? Faz a conta, arruma aí, isola o delta Vout de um lado, isola o delta Vin do outro, calcula o ganho. O ganho que a gente está procurando é delta Vout, quando eu variar o delta Vin. Faz a conta, arruma a parada, vai dar o seguinte resultado, tá? Vai dar vai dar 1 dividido por RS em paralelo com R01 mais GM do 1 dividido por GM do 1, sinal positivo. Eu posso multiplicar em cima e embaixo por aquele paralelo ali, só para ficar um pouco mais simpático. Aí dá GM RS em paralelo com R01 dividido por 1 mais GM RS em paralelo com R01. Beleza? E aí repare uma coisa. Esse termo aí, ó, esse ganho é sempre menor do que 1. Não tem o que eu fazer para essa coisa ficar maior do que 1. Todo mundo concorda aí? É A dividido por 1 mais A. Por A mais 1. Não tem o que fazer. O denominador é maior que o numerador. Vai ser sempre menor do que 1 essa parada aí. Tudo bem? Agora, se eu conseguir maximizar esse termo aí, GM vezes essa impedância aí, eu consigo deixar, se isso aí for razoavelmente maior do que 1, tá? Essa quantidade aí, eu consigo deixar essa coisa aqui perto de 1. Tudo bem? É um pouco difícil de fazer isso, tá? Na prática, mas em geral a gente até aproxima assim, para pensar no circuito, tipo, o ganho é perto de 1. Mas vocês vão ver aqui, eu fiz um aqui que tá dando tipo, sei lá, uns 0,7. Tá? Principalmente quando esse R0 aqui fica pequeno, porque aí ele abaixa muito a impedância aí, dessa coisa. Tudo bem? Por mais que você bote um RS grande. Tá? Por mais que você bote um RS grande.
Beleza? Então repara aqui, ó, pouco ganho. Eu não consigo usar isso aqui para aumentar o sinal de saída. Um sinal. Tudo bem? Óbvio que isso aqui tem uma utilidade enorme, tá? Mas assim, não é ganho. Se eu quero ganho, eu preciso de outra coisa. A gente já claramente não é por aqui. Impedância de entrada. Olha de novo no circuito aqui. Impedância de entrada está perguntando como que a tensão delta Vin controla a corrente delta IN. Quanto que é essa corrente aí que está entrando aí? 0. Está isolado lá, não tá? É 0. Se é 0, quanto é que vai dar a impedância de entrada aí? Infinito. Afinal, eu mexo o delta Vin e aquela corrente continua 0 o tempo todo. Eu não tenho controle sobre ela. Tá? É isso que quer dizer impedância de entrada infinita. Então o Zin aqui está dando muito grande. Beleza? E a impedância de saída? Presta atenção, hein? Na impedância de saída, a gente vai desligar a tensão de entrada. Desligar a tensão de entrada. E aí eu vou controlar o delta Vout aqui. Eu forço um delta Vout ali. E eu quero saber como é que ele controla esse delta e out do lado de cá. Está entrando aqui, a corrente está entrando aqui pela saída. Beleza? Faz lei de Kirchhoff das correntes. Aí reparem que vai ser essa mesma equação, só que em vez de igual a 0 aqui, aqui vai estar igual a delta e out, né? A soma do que está entrando, que é delta e out, tem que ser igual à soma do que está saindo, que é os vermelhinhos, que é o que já estava na equação aqui nos termos em branco. Beleza? Faz a mesma coisa. Isola o I-out, joga o delta V-out para o outro lado, não sei o que, dá uma arrumada nessa parada aí, tá? Dá uma arrumada nessa parada aí. E aí você vai chegar à conclusão de que... Cadê a minha impedância? 3. Aqui, ó. Você tem que chegar no seguinte resultado. Z-out vai ser GM mais 1 sobre o paralelo daquelas coisas ali, dividido por 1. Dividido por 1. Aí eu posso escrever... Tem alguma coisa errada na minha anotação aqui. Claramente a conta que está aqui na minha nota de aula está errada. Se eu dividir... até aí... Delta Vout, delta Vout, delta Vout, delta Vout. Até aí deve estar certo. Então, deixa eu só checar isso aqui para não falar besteira, tá? Se eu dividir em cima e embaixo por GM, eu vou ficar com 1 sobre GM em cima, dividido por 1 mais 1 vezes GM, R0 em paralelo com RS. Vou ficar com essa coisa aqui, beleza? E aí repare que embaixo aqui, ó, é meio que o ganho de um amplificador, que é uma coisa que a gente está tentando maximizar, tá? Que é o mesmo termo que está aqui em cima, que é o que a gente está tentando maximizar para ficar perto de 1, tudo bem? Então, 1 dividido por essa coisa, eu vou entender que é menor do que 1, bem menor do que 1. E aí quando eu somar com 1 dá aproximadamente 1, então essa coisa aqui deve ser aproximadamente 1 sobre GM. Tudo bem? Que é uma coisa que é para ser bem razoável aqui pra gente, a partir do momento que eu olho o seguinte. Cara, tem dois caminhos, na mesma conversa lá, ó. Sinal na ponta da saída, para eu entender a impedância de saída. E tem dois caminhos até uma referência. A primeira é passando pelo RS. Beleza? E eu gostaria de maximizar esse RS para poder maximizar esse termo aqui e ficar mais perto de 1. Então esse é um primeiro caminho. Tem um outro caminho aqui, ó, que é passando pelo transistor. E aí repare, nesse caminho eu estou vendo a fonte do transistor. E a gente já calculou a impedância dessa fonte aí, é 1 sobre GM. Tá? A gente calculou aí há umas semanas atrás. Essa impedância aí, quando eu estou olhando na fonte do transistor, é 1 sobre GM. Daquele transistor ali. Beleza? Aí eu estou vendo 1 sobre GM em paralelo com RS. Que é o que está escrito aqui, ó.
tá? Em paralelo com o RS e com esse R0 aí, tal, daquela tralharada toda aí, tudo bem? Se eu estou tentando maximizar o RS e o 1 sobre GM é baixa impedância, então esse baixa impedância meio que vai dominar o paralelo. É tentar aumentar ele. Agora, tipo, não dá para aumentar demais porque começa a gerar problema. Tranquilo? Mas é tentar aumentar o valor do RS. Que é para poder essa coisa aqui dar uma melhorada. Aqui. É meio... Esse amplificador aqui é um pouco mais chato de arrumar o ponto de operação dele. Eu pensei mais que isso vai aumentar a tensão do RS para você conseguir ver o V-out. Esse é exatamente o problema. Se aumentar demais esse RS, eu aumento muito a tensão de saída lá no ponto de operação. Se eu tiver com a mesma corrente. Entendeu? Aí, do jeito que está aqui, é um pouco complicado de fazer, porque esse resistor... Botar o resistor no meio do caminho, ele atrapalha o ponto de operação. Entendeu? Porque assim, tem uma corrente que vai ser estabelecida. Se eu aumento o RS, se eu estiver tentando manter a mesma corrente, o VGS diminui, que aumenta o VS. Sacou? Aí começa a ficar meio complicado, assim. É mais fácil quando a gente tem outro, tipo assim, tira esses resistores e faz outra coisa. Mas por enquanto, vamos entender o que está tentando acontecer aqui, porque a gente vai tirar esse resistor eventualmente, mas o comportamento do amplificador não é para mudar. Por quê? Vamos lá. O que eu quero que vocês entendam aqui é que quem está fazendo a função de amplificação é essa coisa aqui, ó. Essa carga aí está aí para converter corrente de tensão de volta, mas é essencialmente esse cara aqui que é o amplificador. Aqui no fonte comum, essencialmente esse cara aqui que é o amplificador. Beleza? Pergunta. Já sacou, então beleza. Tipo assim, essencialmente o transistor que está fazendo aquela função ali de amplificação. Tá? Meio que sozinho, assim. Tudo bem? A gente vai querer tirar essa coisa daqui e botar outra. Mas perceba que o núcleo básico do amplificador, que é esse cara aqui, nesse caso, ele vai continuar fazendo a mesma coisa e a gente gostaria que o amplificador continuasse funcionando. Se não com exatamente os mesmos parâmetros que a gente está calculando aqui, com o mesmo comportamento qualitativo. Se tinha alta impedância num lugar, eu quero que continue sendo alta. Se tinha baixa impedância, eu quero que continue sendo baixa. Se tinha alto ganho, eu gostaria que continuasse sendo alto ganho e assim por diante. Tudo bem? Aí perceba uma coisa. Esse cara, ele não serve para dar ganho, claramente. Ele não serve para crescer o tamanho do sinal. Mas ele tem uma característica que é o seguinte. Ele tem alta impedância de entrada, então ele consegue ler tensões de entrada. E ele tem baixa impedância de saída, então ele consegue produzir tensões de saída. Ao passo que esse aqui em cima, o fonte comum, apesar dele dar ganho, ele não consegue produzir tensões de saída, porque ele tem alta impedância de saída. Ele consegue produzir correntes de saída. Se eu quiser ler a corrente na saída, beleza. Excelente já ele para isso. Mas se eu quiser ler a tensão de saída dele, ele é um cara meio ruim. Normalmente. Depende da carga que você vai enfiar lá, tá? Se quiser botar, sei lá, fazer isso aqui para dar ganho e botar um alto-falante, não vai acontecer nada. Tipo assim, você vai ligar, vai ter ganho pra caralho, vai ter um montão de ganho. Você mede lá o ganho, inclusive, aí você pluga o alto-falante, tipo, nem dá nem cosquinha. Tranquilo? Agora, às vezes você está fazendo isso daqui, e o que você vai conectar lá na ponta lá do amplificador é um circuito digital. O circuito digital normalmente tem alta impedância de entrada, tem muita impedância. Normalmente a entrada digital é uma porta do amplificador. Ou uma porta de um transistor. Normalmente. Tá? Aí naturalmente o circuito digital tem alta impedância de entrada. Naturalmente, assim. Tipo, é o normal. Tranquilo? Aí se tu for fazer isso aqui, porra, beleza. Tipo, esse cara aqui funciona, mas por que ele funciona? Apesar da impedância dele de entrada ser alta. Porque a coisa que você está plugando lá tem impedância meio que infinita, assim. Tem impedância muito grande também. Aí não produz carregamento aqui. Tranquilo? Depende um pouco do que você quer ligar ali na saída dele ali. Tudo bem? Mas o clássico é entender que esse cara aqui precisa ter um tipo de correção lá na impedância de saída. Tá? E aí perceba. Opa, esse cara aqui ó, tem alta impedância de entrada, ele consegue ler a tensão que o primeiro produziu. Se eu usar um fonte comum, por exemplo, tentar fazer alguma coisa assim, ó. Pegar um fonte comum e aumentar o tamanho do sinal. Isso aqui ele dá ganho. Beleza? Só que ele tem alta impedância de saída. Opa, mas olha só. Esse cara consegue ler
a tensão que foi colocada ali, sem bagunçar o primeiro, porque ele tem impedância infinita de entrada. É como se... Hã? Se eu posso tentar vir aqui e fazer o seguinte, porra, por que eu não posso vir aqui e usar um dreno comum? Afinal, se a corrente aqui é zero, ele não produz nenhum tipo de carregamento lá para o primeiro, ou muito pouco, para o primeiro cara, então o primeiro cara continua funcionando. Continua amplificando, eu consigo medir essa coisa. E aí eu venho aqui e faço como se fosse um ajuste de impedância na saída aqui. Porque esse cara aqui agora, esse ponto que está em baixa impedância. Se meter uma carga aqui, a gente consegue empurrar uma carga. A gente chama de carga grande, porque normalmente a gente está pensando na corrente. Consegue sair com muita corrente dali, tá? Mas uma carga grande no sentido de que tem uma impedância muito baixa colocada ali. Sei lá, drivar um alto-falante, drivar alguma antena, um cabo coaxial de 50 ohms, por exemplo. De 25 ohms, é por aí, né? Tudo é 50 e 75, é os dois números mágicos, né, Fred? Sacou? Pum, para botar um negócio desse aqui. Se você botar direto lá no primeiro amplificador fonte comum, o cabo desse aí, cara, é muito difícil tu drivar ele, sacou? Porque ele tem impedância muito baixa comparado com a impedância de saída do amplificador. O que a gente faz? Faz um segundo estágio para corrigir a impedância, tá? Ah, professor, mas perde um pouco de ganho, né? Porque esse cara aqui, ó, o ganho dele é menor do que um. A gente aproximou, mas é menor do que um, sei lá, 70%, 80%. Pode cair bastante. Mas ainda assim, se eu multiplicar aqui por 100 e aqui por 0,7, eu tô com 70 de ganho. Sacou? Tipo, vale o conjunto, né? Sacou? Então, você vai ajustando aí para a tua aplicação. Tranquilo? Esse cara, do jeito que tá aqui ainda, a gente vai ver essa coisa um pouco mais para frente. A gente vai voltar aqui um pouco lá na frente. Nesse arranjo aqui, porque esse arranjo é um pouquinho problemático. Tá? Ele é um pouco problemático. Por que ele é um pouco problemático? Porque esse ponto aqui está com alta impedância. Lá no meio do circuito tem um ponto em alta impedância. Isso normalmente é um problema. Tá? Normalmente isso é um problema. Tranquilo? O que a gente vai precisar fazer? Tipo assim, deixa eu melhorar. Que problema normalmente está associado a isso aqui? Problema de estabilidade. E esse circuito em particular tem problema de estabilidade. Você bota o sinal lá e ele oscila. Ele eventualmente pode virar um oscilador em vez de um amplificador. Tudo bem? A gente vai precisar voltar e, entre aspas, corrigir, fazer alguma coisa para melhorar isso. Tá? Normalmente, a forma de fazer isso é, de alguma forma, tá? Algum tipo de realimentação, onde eu pego o sinal de saída e faço ele voltar para a entrada para poder corrigir o que está acontecendo na saída. Tá? A gente vai fazer, eu vou mostrar para vocês um tipo de compensação Miller, que é o mais, tipo assim, é a primeira coisa que todo mundo tem que saber fazer, tá? Que é fazer uma realimentação assim, tudo bem? Ler o sinal por meio de um capacitor e realimentar aqui o segundo estágio, tranquilo? Isso aqui está abaixando a impedância, abaixando a impedância daquele nó vermelho em algumas frequências. É isso que está acontecendo, tudo bem? Aí o que a gente faz? A gente precisa projetar esse capacitor de tal forma que tenha uma resposta razoável, estável. A gente vai ver os critérios de estabilidade, a coisa toda, como é que calcula essa coisa, numa determinada faixa que nos interesse. Tranquilo? Qual é o problema de fazer isso aqui? Você bota o capacitor, o circuito fica mais lento. Você tem que entregar a banda. Tipo, se você viu o capacitor, vai ficar mais lento. Tipo, não tem conversa. Tudo bem? Mas você vai ver que a gente não vai ficar pensando tanto em banda e tal, a gente vai ficar pensando, tipo, cara, o que está acontecendo com os polos e zero do circuito? Mas isso a gente vai olhar mais daqui a algumas semanas. Tranquilo? Afinal, até porque o amplificador que a gente quer chegar a fazer, o amplificador operacional, que a gente chama de 2 estágios, tá? É essencialmente isso do que está aqui. Um amplificador de 2 estágios padrão, simples, é isso aí. Tá? Professor, mas essa entrada aí não é entrada diferencial. O amplificador operacional, que a gente viu lá em eletrônica 1, tinha uma entrada diferencial e uma saída single-ended, né? Esse circuito que você está mostrando aqui na esquerda não tem entrada diferencial. Ainda não tem, mas o que a gente vai fazer, e eu vou mostrar isso também para vocês daqui a algumas semanas, a gente vai aumentando a complexidade, eu vou mostrar para vocês como que faz um amplificador diferencial, que faz essa continha, tá? V mais menos V menos, e eu vou mostrar para vocês, meio que provar aqui para vocês, que ele é equivalente a isso aqui, ó.
Inclusive a gente modela ele desse jeito aqui. Ele vira, é como se fosse fonte comum, só que no mundo, num outro mundinho, que é o mundinho dos sinais diferenciais. É bem interessante, inclusive. Tem alguns detalhes para fazer isso funcionar, tá? Mas a gente vai ver isso também. Tranquilo? Beleza. Esse aí é um amplificador dreno comum ou seguidor de emissor, é outro nome dele, ou... Cara, tá muito fora de ordem esse negócio aqui. Ou buffer, tá? Buffer. Pergunta. Isso é o capítulo 20, mais ou menos. Não, isso aqui tá no Baker, deve estar no capítulo 10, 11, por aí. Não, é só porque tá muito teórico. Vai lá no... Tem algum capítulo lá... Vai no Hazav, eu acho mais interessante esse do Hazav para começar. Aí no Hazav, eu acho que é o capítulo 3, eu acho que é o 3. É um capítulo que chama Single Stage Amplifiers. Procura o capítulo que tem esse nome. Tá? Eu não tenho esse hábito não, pode fazer todos esses do livro. Sei lá, vocês odeiam quando o professor fala isso, né? Mas é tipo real, tá? É tipo oficial. Tranquilo? Fazer o quê? Vocês estão muito preocupados com prova, eu não estou preocupado com prova. Vamos pra frente. Você não vai fazer a prova. Hã? Você não vai ter que fazer a prova aqui. Eu não vou ter que resolver, eu não estou preocupado, né? Não é assim? Vamos lá. A minha prova é tranquila, velho. Vamos lá. A terceira topologia e última, que a gente viu que só tem 3, tá? A gente vai pegar o transistor aqui, eu vou pegar a minha porta e ligar numa tensão constante, em V-bias aqui. Vou botar ele numa referência. Tem que ser maior do que VT, tem aquela coisa, né? O VGS maior que VT e tal, então não posso botar 0 aqui. Professor, de onde vem esse VB? Pô, vocês já sabem produzir essa coisa, tá? Se eu preciso produzir uma tensão aí, alguma coisa assim, né? Beleza? Para produzir um VGS aí, alguma coisa assim. Ou alguma variação disso daqui, tá? Às vezes você precisa de uma tensão mais alta do que só isso aqui é capaz de produzir, mas você bota 2, 3, sei lá. Tudo bem? Mesma ideia lá dos espelhos, né? Os espelhos servem para isso, tá? Aqui eu vou simplificar um pouco o meu desenho. Só falando que tem um VB aqui. Mas eu estou partindo do pressuposto que você meio que... Esse é um pouco da dificuldade, às vezes, que é o seguinte. Pô, tem um VB aqui, só que eu já mostrei um monte de coisa que produz tensões constantes e tal. Na minha cabeça, meio que você sabe fazer. Só que era bom mesmo você experimentar, bota lá no simulador, tenta lá, botar, ver, fazer o negócio funcionar. Tranquilo? Vale mais a pena até do que ficar fazendo exercício. Tá? Vamos lá. A entrada, eu vou colocar aqui na fonte do transistor. E a saída, eu quero ler no dreno do transistor. Então aqui tem um RD. Beleza? Do ponto de vista do sinal, eu tenho no amplificador o transistor aqui, GM1 vezes delta VGS. Tem um R0 aqui em paralelo. Aí eu tenho, presta atenção, na fonte do transistor eu tenho o VIN entrando aqui. Repare que não está no zero esse ponto, tá? No VG do transistor, eu estou em tensão constante. Aí aqui vira 0, não tem variação. Essa aqui é a tensão delta VGS, que vai ser amplificada aqui pelo GM, tá? É essa tensão aí. Aí repare que isso aqui é 0 menos delta VIN. É menos delta VIN, tá aparecendo lá. No dreno do transistor eu tenho aquela carga ali, RD, e do outro lado tá ligado numa tensão constante. E aí eu tô lendo a saída aqui, ó, no delta Vout. Beleza? Para calcular o ganho, lei de Kirchhoff das correntes no nó de saída. Lei de Kirchhoff das correntes no nó de saída. Essa corrente, mais essa corrente, mais essa corrente tem que dar 0. Beleza? Fica assim, ó. A primeira lá da esquerda. GM do 1 vezes delta VGS. Delta VGS aqui é 0 menos delta VIN. Então vai ficar menos delta VIN
mais, beleza? Mais. A corrente está passando no R01. A tensão em cima do R01, essa tensão aqui é delta V out menos delta V in. Então aqui eu estou vendo, ó, delta V out menos delta V in dividido por R01 mais a corrente lá que passa no RD, que é delta V out menos 0 dividido por RD. Você tem que dar 0. Tranquilo? Repare que você quer fazer delta V out dividido por delta V in, para fazer o ganho. Tá? Isola, tu tem delta V out de um lado, tu tem delta V in do outro, não sei o que, arruma a parada. Você vai chegar, é para você chegar nisso aqui. Pra você chegar nesse resultado aqui, ó. GM mais 1 sobre R0 do 1, GM do 1, 1 sobre R0 do 1, mais 1 sobre RD. Repare que o que está embaixo ali é o paralelo, né? Vai ser o inverso do paralelo, né? Tranquilo? Bem comum a gente fazer a seguinte aproximação, tá? Entender que o GM é bem maior do que 1 sobre R0. Afinal, o GM eu estou tentando maximizar e o R0 também. Tá vendo? Então, o termo do lado direito, quando eu tento maximizar o R0, ele está diminuindo. E o GM, quando eu estou tentando maximizar para poder aumentar o ganho, está aumentando. Tudo bem? Entendendo que tem essa aproximação aqui, que isso aqui é verdade, eu ainda posso aproximar isso aqui por GM vezes o paralelo de RD com R0, que é o que está aqui embaixo, tá? É o que está aqui embaixo. E, no caso aí, e aí a mesma explicação, tá? Ó, do fonte comum. Se eu tentar aumentar o RD para a mesma corrente, eu estou abaixando essa tensão aqui. Então, estou abaixando o VDS do transistor e eu tendo a sair da saturação. Isso quer dizer que esse RD tem um limite aí, tem um upper bound, né? Tem um limite superior. Tranquilo? Então, ele tende a ser um valor relativamente pequeno perto do R0. Tende a ser, tá? Cuidado com essas coisas. Então, é bem comum ainda a gente falar que isso aqui é aproximadamente GM vezes RD. Só para simplificar um pouco. Mas é GM vezes a impedância de saída. A gente vai calcular a impedância de saída agora, vai dar aquele paralelo ali. Tudo bem? Repare que é o mesmo ganho que deu no fonte comum. Sem inversão de fase. Lá era menos GM vezes RD. Aqui é mais GM vezes RD. Tudo bem? Então, do ponto de vista de ganho, esse cara aqui é um bom candidato. Oi? Isso. Impedância de entrada. Impedância de entrada. Sim. Isso tudo a gente está fazendo para alternar, a gente transforma ela primeiro. Não, corrente contínua não. Esses delta V out aí, delta V in, é considerando um sinal. Estou fazendo uma conta só do sinal aqui. Toda vez que eu falar de ganho de impedâncias, eu estou falando de sinal. É tipo a dinâmica do circuito mesmo. Não é corrente contínua, não é estático, não. Estou tentando realmente entender o comportamento dinâmico dele aqui. Tudo bem? Estático a gente chama de ponto de operação. Tranquilo? Vamos lá. Vou fazer um mandrake. Pergunta, filho. Agora eu fiquei. Me veio uma ideia. Veio o quê? Agora me veio uma ideia. Se o PCC, as tensões de alimentação forem alternadas. Isso aí é uma questão que precisa ser analisada. Que é o seguinte: não é que se eles forem. Deixa eu melhorar a pergunta. Calma. Não, calma. Porque eu não estou indo ainda, né, nesse nível de complexidade. Eu não sei nem se vou chegar lá e tal, mas... Não, calma. Por partes. Esse circuito, na real, ele tem duas entradas. Tá? Ele tem essa primeira entrada aqui, que eu estou chamando de entrada mesmo, tensão de entrada. Hã? Que é onde eu quero pegar o meu... onde eu quero não. É onde a gente pega um sinal mesmo, para ser processado, e coloca ele aí. E injeto ele por aí. Só que tem uma segunda entrada aqui nesse circuito, que é essa tensão aqui. De alimentação aqui, que eu estou chamando de VDD. Tudo bem? Que normalmente o que eu quero que aconteça eu quero botar uma tensão constante aí, que ela fique paradinha. Beleza? Então, beleza. Só que tem uma questão que esse VDD, não consigo fazer uma parada perfeita lá, cara. Tem um circuito que vai produzir, ele tem impedância de saída, tem bagunça.
pode ter interferência, que pode ser captado pelos fios mesmo, que vão, tipo, tá lá, mesmo integrado esse negócio bem pequenininho, pode ter um RF que chega lá, gera interferência, tá? Tem ruído associado aí ao circuito que vai produzir o VDD, então ele produz um ruído, sacou? Então tem alguma coisa entrando por aqui, ó, algum, entre aspas, sinal, que eu não chamo de sinal, por quê? Porque sinal para mim é onde está a minha informação. Mas repare que esse VDD está entrando, vem alguma coisa nele também, que não é, vem uma dinâmica por ele também. É porque não é só ruído, ruído é ruído. Pode vir interferência. Interferência é uma coisa que não é ruído. Sacou? Claro que a gente pode tratar tudo como se fosse ruído, mas interferência é uma coisa, uma outra coisa, um outro fenômeno. Hã? Você estava perguntando, o que acontece se eu meter um sinal por aqui, né? Não. Não? O que você me perguntou? Se eu quis. Qualquer cara tem um amplificador que é alimentado por tensão verdade. Por tensão. Não faço a menor ideia, cara. Nunca vi, velho. Converte para DC e eu pego isso. Se eu quiser alguma coisa que eu ligo na tomada sem converter para DC. Não faz. Você quer ligar um circuito na tomada e usar direto, aproveitar a tensão da tomada. Você pega, faz uma fonte de alimentação, que pega aquela coisa e transforma a tensão no DC, e aí você faz o VDD aqui e aí vai pra frente. Mas o que você me perguntou tem implicações. Assim, eu não entendi a tua pergunta, mas... Tá, você me perguntou uma coisa, mas enfim, ó. Todo circuito eletrônico, você vê que basicamente a gente está pressupondo que tem um VDD. Então tem algum circuito que vai pegar a tensão lá da tomada e produzir esse VDD para você. Ou ainda vai pegar a tensão de uma bateria, que teoricamente já é tensão DC, mas ele vai ajustar isso para você para uma tensão regulada. Tá? Porque a tensão da bateria não é constante. À medida que a bateria vai descarregando, vai mudando a tensão. Tudo bem? E não só isso. À medida que você exige mais corrente ou menos corrente, a tensão muda também em cima dela. Ela tem uma impedância de saída. Relativamente alta, inclusive. Que é bem visível lá essa mudança de tensão. Se você puxar e ficar mexendo muito na corrente, você está drenando dela. Tá? Então, mesmo numa bateria, você vai passar e você vai pegar essa tensão e vai passar numa alguma coisa que a gente chama de fonte de alimentação também, um regulador, para melhorar a característica dela aí, deixar ela mais estável ali, o VDD, mais constante. Tranquilo? Mas repare que, de qualquer maneira, tem uma dinâmica que vem pelo VDD. E isso precisa ser analisado também, tá? Precisa ser analisado o que se vier um sinal por aqui, um ruído, alguma coisa, como que ele se reflete na saída, porque ele vai aparecer ali. Tranquilo? Normalmente o que a gente está interessado é a gente vai definir, eventualmente, uma figura de mérito. Figura de mérito é alguma coisa que resume algum tipo de comportamento, tipo o ganho. Ganho é uma figura de mérito. A impedância de entrada, a impedância de saída, são figuras de mérito. Tá? Elas explicam alguma coisa, algum aspecto do circuito para mim. Uma outra figura de mérito extremamente importante é o que a gente vai chamar de PSRR, que é Power Supply Rejection Ratio. Razão de rejeição da fonte de alimentação. Que é alguma forma da gente caracterizar o quão isolado um sinal tá daqui para minha saída. Se eu botar um sinal aqui, ó, na análise do circuito, e aqui tensão constante, e aí medir a saída, se eu ver, por exemplo, sei lá, botar uma unidade aqui de amplitude e ver uma unidade lá na saída, repare que tudo que está entrando pela linha de alimentação está saindo na saída. Tá? Repare que pode acontecer um ganho nesse caminho. Um ganho de aumentar aquele sinal, aquele ruído ali. Aí isso é o pior dos casos. A melhor coisa que a gente pode tentar fazer é entrar alguma coisa que tem uma unidade aqui e sair, sei lá, bem menos aqui. Nesse caso, e esse tipo de circuito aqui, ele tem boa rejeição, ele faz isso. Inclusive a gente pode botar no simulador e ver o que está acontecendo, tá? É inclusive uma boa ideia. A gente vai dizer que isso aqui tem alta taxa de rejeição de fonte de alimentação. Aí a gente mede isso medindo quanto que é esse tamanho comparado com esse tamanho aqui. Aí você vê uma razão, né? Por isso que a gente chama razão de rejeição de fonte de alimentação. Por exemplo.
Isso é extremamente importante para a gente conseguir caracterizar isso. O quão isolado eu estou do VDD. Porque se eu tiver pouco isolado do VDD, eu preciso de uma fonte melhor. Tranquilo? Normalmente a gente quer esse PSRR bem alto. A gente, sei lá, 60 dB, 80 dB, 100 dB, bem alto. Tranquilo? A gente quer bastante isolamento, normalmente. Oi? Como é que é? De entrada não, a impedância de entrada dele é olhando aqui, né? Não. A gente precisa fazer alguma coisa, isolar esses dois pontos aqui, ó, esse ponto aqui. Esse RD, do jeito que está aqui, ele é um problema desse ponto de vista do PSRR, porque o sinal ele meio que deixa passar meio que quase tudo, sabe? Ele é ruim nesse aspecto, por isso que eu nem estou calculando, não estou fazendo nada aqui por enquanto. Na hora que a gente trocar isso aqui por outra coisa, aí melhora muito esse isolamento. Tranquilo? Eu tenho até as simulações aqui, a gente tenta ver isso aqui. Beleza? Oi? A gente quer botar alguma coisa com alta impedância aqui, porque aí tem a vantagem do ganho, de preferência que essa corrente aqui, ó, seja corrente constante, porque aí o que acontecer lá no VDD não me importa muito, né? Sacou? É meio que por essa linha aí. A gente vai querer tirar isso aí e botar outra coisa. Uma fonte corrente, alguma outra coisa. Tranquilo? Mas vamos entender primeiro qualitativamente o que os circuitos fazem, né? Beleza. Voltando do lado de cá. Eu vou dar uma roubada aqui com vocês, só para simplificar um pouco a conta. Se eu desprezar o R0, repare que ó, a impedância de entrada é a impedância que eu estou vendo daqui para cá, certo? Olhando nesse caminho. Eu tenho dois caminhos, tá? Basicamente eu tenho dois caminhos. Um passando por aqui, outro passando por aqui. De um lado tem R0, que é para ser uma impedância grande. No outro caminho tem 1 sobre GM, que a gente já calculou. Que é olhando nessa pontazinha de baixo da fonte. Tá? A impedância aqui. Lembra que no dreno do transistor, olha lá, ó. Daqui eu olho a impedância lá, R0. Quando eu olho aqui por baixo, eu estou vendo 1 sobre GM, que é exatamente o que eu estou olhando ali embaixo. Tranquilo? 1 sobre GM. Tá? Então eu estou vendo dois caminhos em paralelo, um com baixa impedância, que é 1 sobre GM, o outro com alta impedância. Quem que vai dominar o paralelo? Baixa impedância. Então isso aqui é aproximadamente 1 sobre GM. Aí você pode ir lá fazer a conta da corrente, você vai chegar nessa coisa aí. Tá? E a impedância de saída? Vamos lá. Ó. Atenção. A impedância de saída a gente desliga a tensão de entrada. Desenho de amarelo. Então vou desligar a tensão de entrada. Quanto que é o VGS nessa situação? 0. 0 que já estava aqui, da tensão constante, 0 daqui que eu desliguei. 0 menos 0 dá 0. Quanto que vai ser a corrente que desce aqui? 0, porque aí é GM vezes delta VGS. Se delta VGS é 0, essa corrente é 0. Nesse caso aqui. Aí eu quero saber, tá? Quanto que é a impedância que eu estou vendo do lado de cá. Vocês concordam comigo que eu estou vendo esse caminho aqui, que me leva para o 0, e esse caminho aqui que está me levando para o 0? E os dois estão vendo a mesma tensão? Então eu estou vendo, no Z out aqui, estou vendo, como é que eu chamei? RD em paralelo com R0. Tranquilo? E aí repare que do lado de cá, ó, mesma coisa que é impedância de saída. Foi o que apareceu ali, GM vezes a impedância de saída, GM vezes a impedância de saída. Que é a mesma coisa do fonte comum. Tranquilo? Qual a diferença desse aqui para o fonte comum? Tem duas diferenças. Primeiro não tem inversão de fase no ganho. O primeiro lá era menos GM vezes a impedância de saída, que é mais GM vezes a impedância de saída. A segunda característica, que é mais gritante na real, tá? É que o primeiro tinha alta impedância de entrada e esse tem baixa. Isso quer dizer o seguinte, quando eu quero fazer ganho, eu tenho essas duas possibilidades. Eu venho ou com porta comum ou com fonte comum. Aí qual é a minha escolha? Depende do como é que é o sinal de entrada. Se o sinal de entrada for tensão, fonte comum, porque ele tem alta impedância de entrada. Se o sinal de entrada for corrente, porta comum, porque ele tem baixa impedância de entrada, que aí ele aceita a corrente. Mais ou menos assim, você escolhe seguindo, você escolhe, vai entrar tensão ou vai entrar corrente? Se for entrar tensão, fonte comum. Se for entrar corrente, porta comum. Só que os dois saem com alta impedância, tá vendo?
Aí se eu quero sair com saída de corrente, só eles já bastam, não precisa fazer nada, porque eu preciso de alta impedância mesmo na saída. Só que se eu precisar sair com tensão, eu preciso ajustar a impedância de saída. Aí quem faz isso? O dreno comum. Beleza? Então, basicamente, tem 3 amplificadores, basicamente eles servem essencialmente. Tá? Alternando os três para ficar naquele lado. Então, só uma tensão e corrente, daí da corrente e tensão, É. você está alternando os três. Você pode ficar mexendo e fazer várias combinações. Vou fazer N combinações aí, desses 3 caras. Mas, essencialmente, o uso básico, a ideia básica é, eu vou fazer um estágio de entrada aqui. Se aqui for tensão, e aqui eu quero tensão, não, vamos lá, por partes. Se eu quero entrar com tensão, tá? Faz fonte comum. Se for para sair tensão, V do lado, se for para sair tensão, você vem aqui e faz um outro estágio que é dreno comum. Aí sai tensão. Se for para entrar tensão e sair corrente, esse cara aqui a gente chama de amplificador. Esse cara aqui a gente chama de amplificador de tensão. Entra tensão e sai tensão. Se for para entrar tensão e sair corrente, você faz o você faz o fonte comum, que ele já faz exatamente isso aí. Um amplificador de transcondutância. Amplificador de transcondutância. Vou até anotar aqui. Amplificador, com o nome disso, tá? De transcondutância. É o nome que a gente usa. Amplificador de transcondutância. Se for para entrar corrente e sair corrente, a gente chama isso de amplificador de corrente, você usa um porta comum, porque o porta comum já faz isso. Ou um espelho, não precisa nem ser, faz um espelho assim que você já faz esse efeito aí também. Tá? E se tu quer entrar com corrente e sair com tensão, você bota um porta comum aqui na entrada que aceita corrente, é o único que aceita corrente na entrada, e bota o dreno comum para ajustar a impedância e sair tensão do lado de cá. A gente chama esse cara aqui de amplificador de transimpedância. Transimpedância. Beleza? Hã? Aí você tem as 4 combinações aí, ó, de entrada e saída. Cada um desses triângulozinhos está fazendo. Pega tensão e converte. Pega tensão, converte corrente. Pega corrente e converte tensão de volta. É porque do lado de cá, eu não estou lendo a tensão que está aparecendo na saída. Eu estou lendo a corrente saindo. Aí não me interessa muito a conversão final, né? Essencialmente é isso. Tranquilo? E aí, repara, ó, se eu for ler corrente do lado de cá, por exemplo, aqui, ó, exatamente o que está escrito aqui, ó, fonte comum. Se eu quero fazer esse transcondutância do jeito que está aí, eu venho aqui, boto o amplificador está aqui, boto tensão de entrada aqui, aí eu quero ler corrente, certo? Repara que eu não preciso vir aqui botar um resistor, um conversor, eu boto já direto o circuito que mede a corrente, cara. Mede a corrente aqui. Não preciso botar uma carga lá. Não preciso botar uma coisa aí e ver a corrente saindo aqui. Tipo, não, eu já não produz uma corrente aqui? Força a corrente lá no circuito que vai ler essa corrente já direto. Sacou? Aí repara, por isso que eu quero que vocês reparem bem numa coisa aqui. O amplificador não é assim. O amplificador é só isso aqui. Oh, caramba. O amplificador é só isso aqui. O amplificador está aqui já. Ó. Tranquilo? É porque tem algumas horas que eu preciso converter a corrente de volta em tensão. Aí eu boto uma tralha aqui assim. Aí eu vejo a tensão aqui. O amplificador já estava lá embaixo. Ele sozinho já faz essa conversão de tensão também, tá? Ele sozinho já faz. Eu mostrei isso para vocês na aula passada, né? Se eu vier aqui forçar um circuito de corrente constante do lado de cá, para cá eu estou vendo impedância infinita. Só que no transistor eu estou vendo o R0 dele, certo? Eu estou vendo esse R0 dele. Então tem uma carga aí que pega a corrente e converte tensão. No próprio transistor ele já faz essa conversão também, sozinho. Que essa impedância de saída dele já me dá esse efeito.
Tranquilo? Não precisa botar uma carga lá para converter a coisa de volta em tensão corrente. A gente bota aqui esquematicamente, didaticamente, mas precisar não precisa, já está lá, já tem lá. Esse R0 aí já serve para isso. Todo mundo bem? Normalmente eu faço uma tabelinha aqui para sistematizar, tá? Hoje não pode ser diferente, né? Então tem aqui, ó, fonte comum, que era assim, né? Desenha só o núcleozinho dele, tá? Entra tensão aqui, sai tensão aqui. Aí tô supondo, vou chamar aqui de VI e VOut. Tô supondo que você entende que se você quiser ver aquela tensão, tem que botar um conversor ali de tensão corrente. Eu tenho dreno comum, o núcleo básico dele é assim, tensão de referência aqui, tensão de entrada aqui, tensão de saída aqui. E eu tenho porta comum, que é assim, tensão de referência aqui, e aí a tensão que normalmente não é zero, tem que botar a tensão lá, mas uma tensão constante. Tensão de entrada aqui, tensão de saída aqui. Aí em termos do ganho deu menos GM vezes a impedância de saída, GM vezes a impedância de saída. Ok? Vezes a impedância de saída. Do lado de cá deu aproximadamente 1. Impedância de entrada. Impedância de entrada aqui deu infinito. Impedância de entrada aqui deu infinito. Impedância de entrada aqui deu perdão. Aqui dá infinito. E aqui dá 1 sobre GM. Alta impedância de entrada. Alta impedância de entrada. Baixa impedância de entrada. E impedância de saída. Aqui deu R0 em paralelo com RD. Deu alta impedância de saída. Aqui deu 1 sobre GM, que é baixa de saída. E aqui deu R0 em paralelo com RD, que é alta. Que é Z out, Z in, e aqui é o ganho. Tudo bem? Então isso é só um resumo. Esses são os 3 amplificadores que a gente tem, essas são as características deles. Essas são as características deles. Todo mundo bem? Todo mundo sossegado? Vamos parar por aqui hoje, porque o que eu quero fazer na próxima aula, se eu começar agora eu vou parar no meio, aí eu vou, sei lá, eu não preciso correr tanto. Na aula que vem eu vou pegar e quero fazer o amplificador fonte comum. O amplificador fonte comum é o que a gente mais vai estudar, porque ele é o circuito que faz ganho. Tá? Assim, é o circuito lê uma tensão de entrada e faz ganho pra gente. Vamos trocar aquele R por várias outras possibilidades. Tá? Várias outras possibilidades. E a gente vai simular eles, vai calcular aqui os ganhos, ver o que acontece. Mas em particular, eu quero tirar aquele R e botar um diodo connected. Que a gente viu que funciona como se fosse uma carga passiva, né? Tem impedância 1 sobre G pelas duas pontas. Tá? Isso aí, repare que é baixa impedância, tá, pra gente. Baixa impedância vai diminuir o ganho. E eu vou mostrar pra vocês. Vou botar um resistor e vou botar um outro lá, diodo connect. Vocês vão ver que é difícil de aumentar o ganho no diodo connect. Mas ele tem uma propriedade interessante, que eu vou dar aqui, eu vou mostrar pra vocês, que é o ganho é razoavelmente independente do ponto de operação que eu escolher. Aqui todos esses caras dependem do GM, certo? GM vezes alguma coisa. Tá? Vocês estão vendo o ganho. GM vezes alguma coisa, GM vezes alguma coisa. O GM depende da corrente de polarização que eu escolher. Depende de quanto de corrente eu colocar lá no circuito. Tá? Quando eu troco aquele resistor por um diodo connect, eu vou mostrar isso para vocês na aula que vem. Não depende do GM o ganho. Pelo menos não em primeira aproximação. Tá? Depende pouco, quando tem um efeito lá que eu não vou nem considerar aqui, mas no livro lá ele até calcula a coisa toda. É razoavelmente independente do GM. Do GM. Tá? Então, é razoavelmente independente do ponto de operação. Isso pode ser vantajoso dependendo da tua aplicação. Depois, a gente vai trocar por uma fonte de corrente, que tem muita impedância, né? Impedância finita. No lugar daquele R0 lá, daquele RD. Aí a gente vai ver que aumenta muito o ganho. Tá?
Depois disso, só que a gente vai ver que a gente... Se eu for fazer uma fonte de corrente, eu vou botar um transistor, né? Um segundo transistor. Aí eu vou calcular para vocês, aumenta muito o ganho, mas eu não aproveito o GM do segundo transistor. Só aparece o R0 do segundo transistor, da fonte de corrente constante. Aí a pergunta vai ser, será que não teria como aproveitar o GM dele também? Afinal, eu tenho 2 transistores, será que não daria para pegar o GM do segundo e tipo, dar um jeito de usar ele também? Porque o GM aumenta ganho. Aí eu vou mostrar uma terceira possibilidade para vocês, que a gente vai chamar de amplificador com carga ativa. Tá? Que é fazer a fonte de corrente não ser uma fonte de corrente constante, fazer ela responder ao sinal também. Aí a gente vai ver que a gente aproveita os 2 GM, aumenta mais ainda o ganho. Tranquilo? Aí o que mais que a gente vai querer fazer? Ora, aumentar a impedância de saída não aumenta o ganho? A gente viu que uma técnica para aumentar a impedância de saída, cascode. Ué, vamos botar um cascode lá e vamos ver o que tem que acontecer para fazer o cascode funcionar, porque tem... Tipo, não é só botar um cascode lá na carga lá, não. Tipo, tem que fazer ajustes no circuito. Sempre tem. Não é muito complicado. Vocês vão ver que vai fazer bastante sentido, mas eu vou fazer o circuito errado primeiro, vão ver, caramba. Hã? O que deu errado? Aí a pergunta vai ser, o que deu errado? Porque eu quero expor vocês a essa coisa do tipo, tenta uma coisa, eu sei como é que é a solução final, mas tipo assim, tenta uma coisa que faça algum sentido, tipo, aproveitando alguma coisa que você já entendeu antes, calcula, analisa. Que, não fez o que eu queria, mas onde deu errado? Deu errado nisso. Como é que eu conserto isso? Porque aí você vai aprendendo a fazer o circuito. Fazer circuito mais complicado. Aí a gente vai fazer o cascode. Quero fazer essas 4 coisas na aula que vem. Tá? Aí isso é muita coisa. Se eu começar a falar agora, que vai ficar muita coisa. Vamos parar agora. Depois, na aula seguinte, isso na terça. Na aula seguinte que eu quero fazer com vocês. Tentar... Provavelmente fazer a mesma coisa, só que para o dreno comum e para o porta comum. Ou algumas variações desses também, com fonte de corrente e tal, não sei o que, para mostrar um pouco melhor como é que é um circuito um pouco mais perto do real. Tá? Todos eles vão ter um problema ainda, e toda vez que tem um problema vai ter que dar um jeito de resolver. Todos eles têm um problema que são altamente sensíveis à escolha do ponto de operação. Menos lá um que é em cima, mas todos os outros eu preciso gerar, lembra que eu estou precisando aqui, ó. Aqui eu preciso botar VDC mais o meu delta VIN, mais o sinal. Todos eles são muito sensíveis à escolha desse VDC. Vocês vão ver lá, eu vou mostrar isso na simulação, vai ficar muito nítido. Tá? Na simulação fica muito nítido, porque eu tenho que escolher esse VDC assim, muito certinho. Não é difícil escolher e calcular ele, ou simular ele. Mas é muito difícil fazer o circuito que está cravado. Tá? Aí isso é um problema. Tá? Isso é um belo problema na prática. Como é que a gente resolve essa parada aí? Normalmente com realimentação. Aí a gente vai começar a dar uma olhada na coisa. Aí, tipo assim, um dos caminhos é caminhar para o amplificador diferencial. Então, vamos fazer o diferencial e tal. Mas eu quero ir mostrando essas coisas com vocês com calma. Tudo bem? Agora, para fechar aqui, tem um tiquinho de tempo. Vamos juntar aqui rapidão a história dos espelhos, do cascode, então, o que a gente está vendo aqui agora. Porque olha só, na hora que eu fiz o espelho, era para fazer uma fonte de corrente, certo? Era assim o núcleo básico, certo? Entra alguma coisa aqui, eu boto uma tensão aqui, constante, mas é aqui uma entrada, né? E sai alguma coisa por aqui. Quem que é esse cara? Fonte comum. Então, quando eu falo em fonte de corrente, eu estou falando de fonte comum. É basicamente sinônimo. Tá? Aí olha só uma outra coisa. Na hora que a gente fez o cascode, a gente botou um transistor aqui, certo? Aí olha só, aqui a gente botou uma tensão constante, chama de VB. Aqui a gente botou uma tensão constante. Tem alguma coisa entrando aqui e saindo aqui. Como é que é o nome disso? Porta comum. Lembra que lá na hora eu falei, esse cara é um porta comum e tal, não sei o que, mas agora é para estar bem óbvio porque é um porta comum. É um porta comum que está pegando essa corrente aqui, ó, da fonte, que eu estou produzindo lá embaixo, e de alguma forma amplificando ela para ela aparecer aqui, ó. Aqui eu não quero nem amplificar a corrente. É 1 para 1 aí a corrente. A mesma corrente que eu seto a corrente de baixo, eu quero que ela apareça em cima também. Tá? Mas o porta comum aqui, ó, nessa configuração, que ele está servindo, para que ele está servindo? Para aumentar muito a impedância. E a gente não viu que a impedância vira, se eu chamar aqui de M1 e chamar isso aqui de M2, a impedância aqui, ó, do conjunto era
R0 do 1 vezes GM do 2 vezes R0 do 2, que é exatamente o ganho que a gente acabou de calcular do porta comum, né? Multiplicou lá na impedância. Tranquilo? Um efeito do cascode aí é usar um porta comum para aumentar a impedância. É usar um ganho para aumentar a impedância. Então, repare, o ganho não serve só para aumentar o tamanho de sinal. Isso é para corrigir outros parâmetros do circuito também. Nesse caso aqui, eu usei um ganho para aumentar a impedância. Tá? Então, assim, óbvio que a primeira coisa a gente fala, um ganho serve para aumentar o sinal de tensão. Sim, serve para isso. Tranquilo? Assim, é para isso. Mas a gente consegue usar ganho para fazer mudar outras características do circuito. Não só... Esse circuito é estático. Não tem sinal entrando aqui. E para que eu faço um amplificador aí no meio do caminho? Porque ele me dá uma propriedade aí de aumentar ganho, por exemplo. De quanto? Um ganho. Eu uso o ganho para aumentar a impedância. Exatamente o que está acontecendo aqui. É bem interessante quando você olha a partir disso. E é um circuito simples, sabe? É um circuito simples. Você bota bota outro. Bota os transistorzinhos do lado de cá, né? Para fazer o VB aqui, fazer a tensão do lado de cá. Só de tensão, tá? Divisor de tensão resistível. Beleza? Tudo bem, gente? Vamos parar aqui então hoje e aí a gente se fala na terça-feira. Valeu.